Boa noite a todos e a todas. Acho que eu nunca vim tão atrapalhada fazer uma palestra como hoje. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês, que a gente vai fazer quase um nado sincronizado, eu e Elísio aqui, porque ele é que está passando os slides daí, eu vou ler na folha acolá, está uma coisa meio doida, mas bora que bora, que a espiritualidade é misericordiosa e ela vai ajudar para que a coisa não saia tão atrapalhada quanto está começando. Bem, eu já fiquei muito emocionada com a leitura de Emmanuel no início, assim, porque a sensação de que é para isso que a gente precisa estar aqui hoje, para refletir. A palestra de hoje, eu estava até comentando no grupo de estudos, eu iria falar sobre a não linearidade das existências, que foi um artigo que eu li na internet, que me impactou muito, acho que já vai ser tema para a palestra de outubro. Porque hoje, a palestra de hoje é que a gente possa, né, refletir o que tem o Cristo, né? O que é que tem a gente a ver com o Cristo? O que é que tem o nosso país a ver com o Cristo? Qual é a nossa implicação? E aí, foi justamente a leitura que Emmanuel nos presenteou, a fim de que a gente possa refletir de maneira mais profunda. E essa passagem foi uma passagem de reflexão para as individualidades e de impacto que as individualidades têm na coletividade. E enquanto coletividade, enquanto povo brasileiro, a gente precisa dizer o que é que a gente tem com Cristo. E aí eu fui muito impactada por uma calorosa discussão familiar ontem à noite, enquanto a gente jantava assistindo, né, o jornal, o JPB, e que saiu aquela reportagem que a gente acabou começando a discussão. Nem a reportagem a gente escutou direito. E quando eu digo calorosa, entendam que é calorosa, porque, como eu já falei aqui, a minha energia de maior desequilíbrio é a agressividade. Então, eu não vou às vias de fato, mas eu sou boa na língua. Que foi aquela reportagem que passou de um cara que estava em tentativa de assalto a uma determinada pessoa, numa rua aqui em Campina Grande. E não sei exatamente o que aconteceu, mas o cara do carro acabou atropelando os possíveis assaltantes. E aí começou a discussão, né, lá em casa em torno disso. E a reflexão calorosa que eu levo, né, às vezes sem muita, né, paciência e contenção, é refletir justamente essa banalização de violência, essa instigação de vingança, né, porque boa parte dos contendores discursivos ontem, lá em casa, mesmo sem a gente ter entendido de fato o que se passou na reportagem, eu não quero aqui levantar julgamento algum àquelas pessoas envolvidas, porque nem sequer nós tivemos conhecimento com propriedade do que de fato aconteceu. Então, pelo amor de Deus, não levantemos julgamento, mas aquilo, na realidade, foi um mote para que a gente pudesse levantar uma discussão, né, a respeito dessa banalização de violência, dessa cultura à instigação da vingança coletiva, porque entendo por demais assim, o quanto a sociedade está segura, enquanto todo mundo está ávido por paz, né? O quanto essa violência está nos impactando, enquanto segurança pública e privada também, o quanto isso está impactando no dia a dia, o quanto isso está adoecendo as pessoas. Mas existe uma contrapartida nisso, né? Porque a gente não é um mero espectador externo, a gente está nessa sociedade, a gente constrói essa sociedade, a gente dissemina valores nessa sociedade. O que a gente está fazendo com isso, né? Qual está sendo a nossa cota de contribuição? E, mais uma vez, eu faço a pergunta, será que a gente está afinado com Jesus? Será que o que é que a gente tem a ver, né, enquanto se coloca na condição de cristão, frente a essa situação que a gente está vivendo? Porque a discussão começou, se fosse comigo, eu faria isso, faria a mesma coisa. Numa tentativa de assalto, eu atropelaria, e deixando as impulsividades à parte, porque, às vezes, no momento de medo, de dor, a gente não sabe qual é a nossa reação. Então, qualquer um de nós poderia, sim, ter uma reação de por instinto, ir lá atropelar para sair, né, daquele medo, daquela insegurança. Mas outra coisa é nós estarmos em casa, na segurança e no conforto de nossa casa, assistindo uma reportagem de violência, e sem estar impactado pela emoção, dizer, eu faria isso também da mesma forma.
E aí a gente precisa aproximar os corações para dizer, e se fosse um da minha família, será que eu gostaria que o outro fizesse da mesma forma? E se fosse uma pessoa que nos é cara, e se fosse uma pessoa conhecida, como a gente se porta, né? E que tipo de energia colaborativa a gente está construindo nessas ondas que impactam as massas, nessas ondas que impactam as outras tantas pessoas que convivem conosco, né? Estamos sendo o quê? Propagadores da paz? Estamos sendo propagadores da violência? Porque hoje a gente também está sendo testemunha de algumas práticas que acho que da última vez que a gente tinha visto isso era na época medieval, e é uma coisa que está se propagando, e aí com a facilidade das redes sociais, que é o linchamento coletivo, né? E isso muitos nos preocupa enquanto sociedade, porque isso sim é um retrocesso. Né? O direito penal aconteceu e surgiu para que ele evitasse, né, que a gente, nessa impulsividade de quem é vítima, de quem está no calor da emoção, perca a razão. E de que o outro também precisa conhecer que existem normas sociais que precisam ser respeitadas. E aí, quando a gente vai para a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que particularmente acho que nem é lei de Talião, porque a lei de Talião trabalha numa noção de proporcionalidade, né? E às vezes uma pessoa rouba e é linchada até a morte. Então, não há proporcionalidade aí, de forma alguma. Então, a fim de que a gente possa refletir, né, do que, de fato, qual está sendo a nossa contribuição nessa reflexão, né? O que é que eu compartilho na minha página de Facebook, né? Quais são as mensagens que eu levo, porque nós somos coautores, né, dessa propagação de uma nova cultura de paz ou de uma cultura de violência. E, a partir dessa inquietação, foi que eu fui pensar, né, do que a gente poderia refletir. E aí, para dar uma cota, né, de alívio, né, diante dessas apreensões do dia a dia, precisamos falar da doce utopia. E eu fui inspirada também, porque eu não assisti à palestra de Oscar mês passado, eu já encomendei, inclusive, porque disseram que Oscar trabalhou, né, com a inspiração da música. E aí, pensar em utopia, de como a gente pode reverter. Porque reverter esse lugar onde nós, enquanto nação, estamos vivendo, enquanto mundo também, reverter essa onda de violência, de indignação, de profundo desrespeito às pessoas, a gente precisa sonhar. A gente precisa pensar diferente, fazer diferente, construir diferente, e a gente precisa, às vezes, buscar na utopia essa energia de acreditar que é possível. E aí eu me deparei com uma música que eu acho linda, de Milton Nascimento, chamada Coração Civil, porque talvez a reflexão seja qual é o nosso impacto de individualidade nas coletividades e vice-versa, né? Porque nós estamos construindo a história desse nosso país, e se nós nascemos brasileiros, nós temos uma implicação muito séria com essa pátria, né? Com essa nação. E eu acho essa música muito simbólica para que a gente possa refletir muita coisa. E aí eu queria lê-la, porque eu não vou me atrever de cantar de forma alguma, porque, olhando a letra, a gente consegue acompanhá-la com mais profundidade. Essa música é de Milton Nascimento e de Fernando Brant. Eles nos dizem o seguinte: quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine no meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Vá acompanhando, vê essa Liz, me ajuda. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder, eu quero ver. São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor Brasil. Se o poeta é o que sonha, o que vai ser real, vou sonhar coisas boas que o homem faz, esperar frutos no quintal. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente é que sabe ter. Assim dizendo a minha utopia, eu vou levando a vida, eu vou viver bem melhor,
doido para ver o meu sonho teimoso um dia se realizar e eu viver bem melhor. Eu acho que essa música fala de um compromisso de a gente acreditar na nossa pátria. E de a gente poder sedimentar outros valores, outras conquistas. E num cenário tão complicado que se nos apresenta, a gente precisa convidar a esperança, a gente precisa ser sonhadores para que a gente possa reverter essa situação com muita responsabilidade e com compromisso, né? Porque hoje a gente está se colocando no lugar mais de julgadores do que de atores dessa história. E hoje a gente tem muita facilidade, né, de assumir um papel de júri. Porque as facilidades da comunicação, né, através das redes sociais, através da internet, as maneiras de a gente atingir outras tantas pessoas, hoje é muito mais facilitada do que há alguns anos atrás. E a partir desse impacto... Obrigada, minha flor. E a partir desse impacto, como construir outras alternativas? Porque a gente precisa dar a nossa resposta do que tem Jesus a ver com isso. E do que tem o nosso compromisso na condição de cristão, que temos todos nós a ver com isso. E a partir dessa perspectiva, algumas coisas acho que é muito importante a gente refletir nessa música, que me chama muito a atenção. Me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Eu nunca vi nossa pátria ser tão xingada por nós mesmos. Como se fosse vergonha dizer que é brasileiro e é muito melhor ir morar no estrangeiro. Não desmerecendo em nada o sonho de muitas pessoas até porque somos colaboradores do mundo, antes de ser patriados, e cada qual tem suas trajetórias pessoais, não é dessa crítica que eu estou fazendo. Mas é no sentido da gente poder se olhar nessa condição e poder ser tomado de amor por nossa pátria, para, a partir disso, a gente poder fazer muitas revoluções. E outro trecho muito rico dessa música é quando coloca: se o poeta é o que sonha o que vai ser real, e é isso onde está a utopia. E aí eu me lembrei muito daquele trecho que é popularizado por Eduardo Galeano, mas disse ele que é de outro autor, mas acaba que todas as citações o pessoal coloca o nome dele, quando é perguntado o que de fato é utopia, né? Utopia é aquilo que está lá no horizonte. E a gente acredita que vai alcançar. E a gente anda 10 passos, e quando chega, vê que está um pouco mais distante, e anda mais tantos passos e vê que está mais distante, e anda mais tantos passos e a gente nunca consegue alcançar. E aí se pergunta, e para que serve então a utopia? Serve justamente para isso, para fazer a gente andar. Então, é dessa utopia que é importante que a gente possa resgatar nesse momento de crise, desacreditar nos valores. Está tão fácil dizer que não se tem mais valores, que a sociedade não tem jeito, que esse mundo é porque está perto de acabar mesmo. E a gente parece que fica nessa condição de espectador e não está nessa caminhada, né, buscando esse horizonte, vendo que temos, sim, né, um horizonte muito bonito lá na frente, que está somente nos convidando a poder andar e fazer as transformações da forma mais rápida possível. E aí, quando ele diz, se o poeta é o que sonha o que vai ser real, vou sonhar coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos de um quintal. Essa é a nossa contribuição. A gente precisa, diante desse cenário, é o quê? Reproduzir o que não presta, o que degrada, o que desqualifica, o que indigna, o que coloca o outro na condição de nem sequer ser humano. Precisamos sonhar coisas boas. E aí a gente faz toda uma leitura a partir disso, de compromisso que nós temos, né, em torno de pensar melhor, de poder acreditar, de mesmo quando todo mundo diz não vai dar certo, é impossível,
Isso é para quem é besta e a gente aponta. Assistindo essa semana a palestra de Divaldo, quando ele deu, acho que mais ou menos há uns 2 anos atrás, em João Pessoa, cujo tema do seminário era Amanhecer na Nova Era, uma das coisas que Divaldo faz a gente refletir é que hoje as coisas estão muito melhores. Muito melhores. O bem, hoje, já tem espaço considerável nas nossas relações. Somos muito mais sensíveis, empáticos, solidários. A questão é que o bem ainda é muito tímido. E a gente deixa, né, o mal, e aí, fazendo essa leitura inicial de Emmanuel, Jesus tem um monte de gente aí querendo complicar essa marcha e essa conquista. E a gente aqui não pode ser multiplicador dessa mensagem. A gente precisa ser multiplicador de mensagem de dignificação, de humanização. Eu nunca vi se esculachar tantos direitos humanos como a gente faz aqui no Brasil. Como se isso não tivesse sido uma conquista sofrida da humanidade. E no profundo desconhecimento de tantas pessoas que em espaços de militância fazem toda a diferença, abraça causas humanitárias, a gente detona mediaticamente os direitos humanos aqui no nosso país. Então, nesse processo, estamos sendo disseminadores de qual mensagem? E nisso Emmanuel nos atentou. Qual é a mensagem que a gente está sendo instrumento e multiplicador? Porque a mensagem daquele que quer o retrocesso do bem, pode ter certeza, tem um monte de gente querendo divulgá-la. Mas também, gente, tem muita coisa boa fazendo toda a diferença. Toda a diferença. E o que Divaldo fazia a gente refletir era justamente isso. O bem hoje está muito mais alargado do que as eras atrás. A mensagem que Rossandro trouxe semana passada, falando da comoção mundial, quando viu aquela criança morta na beira da praia, que todo mundo se abalou com aquilo, onde nas cruzadas as crianças eram colocadas no pelotão da frente para morrer primeiro. Então nós avançamos sim. A questão é que ainda a mensagem do bem acha-se que não dá mídia. Porque a mídia e a audiência que a gente dá é para esses programas que vêm nos colocar na condição de sub-humanos. Infelizmente, nós acabamos sendo propagadores e abrindo as nossas casas e deixando que os nossos filhos tenham acesso a esse tipo de mensagem que só faz degradar ainda mais os nossos valores. E aí, uma outra reflexão, né, importante a respeito disso, eu já vou deixando aqui a dica do convite. Agora, em novembro, o MIEP, a AME, vai promover a sua 3ª edição do AME Sempre. E um dos seminários vai ser justamente Eu no Mundo. Acho que é a Fará, lá da ASAS, que vai dar esse seminário, lá do ASAS. E ela colocou um subtítulo majestoso nesse seminário que ela vai trabalhar. Ela colocou a necessária audácia dos bons. Os bons precisam ser audaciosos, corajosos. Porque o espaço para essa mídia sombria que está sendo justamente porque nós estamos escamoteando um processo que já acontece. E não dando a oportunidade de divulgar. Que podem observar nos canais de televisão, as mensagens de bons exemplos geralmente acontecem nos programas ou muito cedo, quando a maioria de nós estamos dormindo, nos finais de semana, que a gente, né, aproveita que não vai trabalhar cedo e dá uma prolongada, ou quase na madrugada. Os programas que de fato interessam, que podem implicar, que podem ajudar, geralmente acontecem nesses horários. Quando acontece o horário do almoço, que é quando todo mundo está em casa, no horário da janta, onde há muita concentração, só tem notícia que não presta. Então, a gente precisa, né, abraçar o nosso compromisso de poder nos colocar nas condições de sonhadores e propagadores dessa doce utopia. Não, volta, por favor, Elísio. Não, passa. Aí.
Outra música também muito bonita do Milton, do Lô Borges, do Márcio, é justamente quando ele coloca, né? Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Nós não devemos perder a nossa humanidade, perder essa capacidade de sonhar e acreditar que a gente sim pode fazer diferente, que há muitas conquistas aí a ser galgadas e que nós nos habilitamos para trabalhar junto com Jesus nessa seara. A gente não pode esquecer disso. E o compromisso que a nossa pátria tem para com a humanidade é um compromisso muito sério. E se nós nascemos aqui, pode ter certeza que indiretamente todos nós estamos ligados a esse compromisso. Pode passar. E aí eu trouxe, quando eu me vi muito impactada, né, por esse coração civil, aí eu fui para o livro que vai ser o tema maior do MIEP, do nosso MIEP ano que vem, que é o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para justamente me nutrir de esperança, a fim de que a gente possa compreender, né, o compromisso que tem nossa pátria, os espíritos de luz que estão abraçando essa causa, que estão lá na frente. E aí eu trouxe o exemplo de Bezerra, que é uma das citações que o Humberto de Campos traz no livro, quando ele nos diz o seguinte: Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado a sua missão, para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX. E essa obra prossegue sempre. Podem as inquietações da terra separar, muitas vezes, os trabalhadores humanos no seu terreno de ação. Mas a sociedade benemérita, onde se ergue a flâmula luminosa, Deus, Cristo e caridade, permanece no seu porto de paz e esclarecimento. Por mais que a gente esteja aqui destrambelhado, essa pátria não está entregue ao léu. A sociedade benemérita está acompanhando de perto, passo a passo, e não está de braços cruzados. Bezerra fez o seu compromisso, inclusive representando a Federação Espírita Brasileira, inclusive assumindo um cargo como deputado, inclusive assumindo uma profissão como médico, fazendo toda a diferença na sociedade. E ele deixou de trabalhar? Nunca. E todos nós, espíritas, somos testemunha do trabalho enorme desse espírito, que nem sequer precisaria mais estar aqui no nosso planeta, e pediu essa missão de continuar acompanhando o desenvolvimento da Terra. E um espírito que tem profunda ligação com a nossa pátria. Então, eu trouxe essa citação justamente para que a gente possa entender que essa nau não está navegando ao léu, que o espírito Ismael, que recebeu a grande missão para desenvolver o nosso país, que assumiu essa grande responsabilidade, ainda hoje trabalha arduamente para o soerguimento dessa nação. Pode passar. E complementa. É para essa grande obra de unificação que todos os emissários cooperam no plano espiritual, objetivando a vitória de Ismael nos corações. E os discípulos encarnados bem poderiam atenuar o vigor das disenções esterilizadoras para se unirem na tarefa impessoal e comum, apressando a marcha redentora. Nas suas fileiras respeitáveis, só a desunião é o grande inimigo. E eu fiquei pensando, gente, entenderam a implicação desse cenário hoje que a gente vive no Brasil? Em que a gente quer separar regiões, em que a gente desrespeita os nossos irmãos de pátria. Cada vez mais nós precisamos refletir o que nós estamos, de fato, contribuindo, alargando ainda mais as disenções e não conseguindo ser colaboradores. Então, isso faz com que a gente possa refletir qual está sendo, de fato, o nosso compromisso, né, diante de um cenário tão delicado que se apresenta hoje. E, mais uma vez, só para amadurecer aqui a reflexão, ninguém aqui é contra ou a favor de nada, a gente está falando isso aqui enquanto povo brasileiro.
assumindo esse compromisso na condição de espírita para a dignificação e a elevação dessa nossa pátria. Ninguém está trabalhando aqui com discurso político, partidarismo, pelo amor de Deus, até porque não cabe a abertura dessa discussão numa seara espírita, como bem colocou Emmanuel também na observação na leitura inicial. O nosso compromisso é na condição de cidadãos. É nessa condição que a gente fala, na condição de cidadão. E cuidado com a desunião, porque talvez esse seja o nosso grande inimigo. Porque no momento de crise a gente precisa se unir para poder superar as dificuldades, encontrar alternativas mais salutares e muito mais responsáveis, né, para com o nosso país. Depreende-se, portanto, que a principal questão do espiritualismo é proclamar a necessidade de renovação interior, educando-se o pensamento do homem no Evangelho, para que o lar possa refletir os seus sublimados preceitos. Lendo essa passagem, a gente ficou pensando, olhem a importância da educação espiritual. Estávamos justamente no nosso grupo de estudo refletindo isso. A importância da literatura de Joana de Ângeles, quando nos convida ao autodescobrimento, quando nos convida a fazer realmente uma transformação e uma reforma íntima, segura, honesta, legítima. Porque não é botando máscara de comportamento de bom moço e escondendo a sombra que ainda existe em nossos corações que a gente vai contribuir. E a partir dessa reflexão, quando coloca a principal questão do espiritualismo é proclamar a necessidade de renovação interior. É nessa perspectiva em que a gente vai educar o pensamento do homem no Evangelho de Jesus. Esse é o nosso grande compromisso. E ele ainda continua. Dentro dessa ação pacífica de educação das criaturas, aliada à prática genuína do bem, repousa as bases da obra de Ismael, cujo objetivo não é a reforma inopinada das instituições, impondo abalos à natureza, que não dá saltos. É sim a regeneração e o levantamento moral dos homens, a fim de que essas mesmas instituições sejam espontaneamente renovadas para o progresso comum. Entenderam qual é a proposta? A grande proposta de revolução que a doutrina espírita nos apresenta? É a nossa transformação moral que impactará na transformação das massas. Porque as instituições não são entidades alienígenas, somos nós. É esse compromisso que nós precisamos abraçar. Eu me lembrei de um compartilhamento de um artigo de um professor da Universidade Federal da Paraíba, o professor Giuseppe Tosi. Não sei se foi Denise ou se foi uma ex-professora minha lá de João Pessoa, a professora Maria Luísa, que é lá do mestrado de Direitos Humanos. Acho que foi uma delas, ou se foi as duas que compartilharam esse link no Facebook. E, nesse artigo, o Giuseppe estava fazendo uma reflexão muito profunda a respeito da greve dos professores das universidades federais. E, sem partidarismo algum, ele refletindo, ele na condição de servidor público. Porque o nosso grande compromisso com essa nação é o compromisso com a educação. E que, às vezes, a gente não consegue trabalhar estratégicas serenas e eficientes para as nossas conquistas de direitos, inclusive. Não que os servidores públicos não tenham direito a reivindicar os seus direitos, muito pelo contrário, todos temos, isso é a coisa mais legítima, mas precisamos pensar a estratégia inteligente, e o artigo era muito amadurecido nesse sentido. E por que a gente traz isso, né? Porque muitos de nós, na condição de funcionário, seja público, seja privado, é que estamos representando essas instituições. Então, a nossa transformação moral, com certeza, vai impactar nesses cenários. E, a partir das reivindicações coletivas, quando elas são pautadas no amadurecimento de um espírito
elas acabam se tornando os mais legítimos. Olhemos o caso de Bezerra de Menezes. O impacto que aquela alma teve no cenário brasileiro e que impacta ainda hoje. Uma grande alma fazendo, de fato, uma grande revolução. Esse trecho está super longo, mas não dava para cortar. Eu acho que vale a pena ter colocado, mesmo com dificuldade para a leitura, mas como eu estou lendo, vai ajudar vocês a acompanhar. O Espírito Humberto de Campos nos diz: a tarefa é vagarosa, mas de outra forma seria a destruição e o esforço insensato. A obra da revolução espiritual no Evangelho de Jesus não se compadece com as agitações do século. Os que desejarem impor, no seu compreensivo entusiasmo de crentes, os preceitos de Jesus às instituições estritamente humanas, talvez ainda não tenham ponderado que a obra cristã espera há 2 milênios a compreensão do mundo. Todos os que lutaram por ela de armas na mão, e quantos pretenderem utilizar-se dos processos da força para a imposição dos seus ensinamentos no transcurso dos séculos, tarde reconheceram a sua ilusão, redundando seus esforços no mais franco desvirtuamento das lições do Salvador. Porque essas lições têm de começar no coração, para conseguirem melhorar e regenerar o planeta. Lição para todos nós. Não adianta levar a bandeira de Jesus lá para o Congresso Nacional e a gente achar que só assim é que a gente vai fazer a revolução no país. A nossa contribuição pode sim ser de dentro de nossa casa, nos espaços de nosso trabalho, no compromisso com a educação dos nossos filhos. Quando o Espírito Humberto de Campos coloca a importância de levar o Evangelho de Jesus para o nosso lar, aí é que fica claro para a gente o compromisso com a educação espiritual. A importância da evangelização das nossas crianças. A importância de termos uma juventude amadurecida nos valores de Jesus. A importância que a nossa família represente de fato uma família cristã. Porque pode ter certeza que essa onda vai ser quase um tsunami, quando de fato fizermos a grande transformação dentro da nossa pequena casa, que somos nós mesmos, impactando na nossa casa maior, que é o nosso lar, no nosso compromisso com os nossos filhos, no nosso compromisso na condição de profissional, seja público, servidor privado, seja na condição de um profissional autônomo e, consequentemente, na condição de sermos espíritas. Precisamos cada vez mais refletirmos a nossa condição de sermos espíritas. Porque, sendo espírita, não há diversidade que aquebrante a nossa esperança. Não há sofrimento em que a gente vá para a rebeldia e para o desespero. Nas condições de verdadeiros espíritas, nós precisamos transformar o que a gente conhece de espiritismo para a nossa própria transformação pessoal. Porque, de fato, é isso que vai impactar. E Jesus sabe, aprendendo com a natureza que não dá saltos, que essa tarefa é uma tarefa vagarosa. Mas é uma tarefa vagarosa, mas persistente. E a nossa cota de contribuição, de 1 por 1, de 2 a 2, de 3 a 3, fará sim a diferença para que essa marcha possa se apressar cada vez mais. E aí eu lembrei também de uma citação trabalhada por Emmanuel, por Rossandro na palestra passada, quando ele traz a citação do Evangelho, que de maneira muito clara Jesus faz nos compreender o quanto esse processo precisa de todos nós paciência, perseverança e espera. Quando ele nos diz, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Joana, no seu livro Convites à Vida, particularmente na passagem Convite à Esperança,
ela faz justamente a gente refletir nesse processo que é esperar. Mas é um esperar com ação. É um esperar com atitude, no sentido de que essa espera não se acabrunhe diante das adversidades que todos nós teremos que vivenciar. Porque as conquistas morais, as conquistas espirituais requerem de nós muito esforço. Estamos no condicionamento dos instintos, sei lá quantas existências. Para chegarmos na condição de uma alma melhorada moralmente e espiritualmente, requer paciência, sementeira, espera, para que da erva a gente possa ter uma espiga cheia. E aí outra passagem muito interessante, trabalhada. Pode passar. Antes de chegar no vídeo, que eu quero finalizar justamente com esse vídeo, a gente ainda tem mais uns 10 minutinhos, de algumas reflexões que eu fui buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que também vale a pena a gente poder refletir. O capítulo 6 do Evangelho é justamente o Cristo Consolador. O capítulo anterior, quando ele já começa a falar das bem-aventuranças, uma das primeiras bem-aventuranças são bem-aventurados os aflitos. E Kardec foi magistral na organização desses capítulos, porque logo após os bem-aventurados os aflitos, ele traz esse capítulo 6, que é o Cristo Consolador. E a partir dessa perspectiva, é quando Jesus vem justamente nos aclarar a consciência e abrandar o nosso coração, que diante das diversidades, que diante das crises, nós o temos. Nós não estamos desgarrados da espiritualidade amiga. E por isso não nos cabe desespero, nem descrédito, nem pessimismo. Porque é óbvio que isso são emoções humanas. Agora, a gente ficar paralisado nesses sentimentos não nos faz de nós contribuintes com Jesus. E a partir dessa perspectiva da gente abraçar o Cristo como um Cristo Consolador, é que faz, de fato, a gente compreender que nessa tarefa é Jesus que está no leme. Nós seremos, sim, os seus colaboradores, mas ele nunca abandonou o leme. O início da mensagem de Emmanuel diz: quem pensa que a contribuição de Jesus foi até a ressurreição? Não foi. O seu ato final não foi o momento da crucificação. Ele está trabalhando até hoje, nesse grande compromisso que ele abraçou, de fazer o nosso planeta e a nossa humanidade evoluir. E aí vale a pena a gente trazer alguns trechos que o Espírito de Verdade, numa das passagens mais bonitas do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos presenteia com a seguinte mensagem, eu fiz um recorte, a mensagem é muito maior. O Espírito de Verdade diz isso a todos nós. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, o que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espalhado no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do Pai. E enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para clarear o caminho
e reconduzir os filhos perdidos ao regaço do Pai. Precisamos entender que Jesus se apresenta, o Espírito de verdade muito bem nos coloca, como o grande Consolador que não vai precisar mais reencarnar. Gente, não precisa mais, tá? Já deu. Necessitava, naquele momento, pela condição, inclusive, de compreensão espiritual e intelectual em que a humanidade transitava. Já veio, assumiu o seu compromisso, cumpriu as profecias, não vem mais de carne, de osso e carne. A proposta da presença de Jesus cada vez mais será sutil. Caberá a nós sutilizar a nossa compreensão intelectual e espiritual para cada vez mais enxergarmos um Jesus mais próximo. Então, não esperemos o Consolador de carne e osso na figura do Cristo. Precisamos compreender que a doutrina espírita, com seu profundo ensinamento para as nossas almas, ela vem consolar e nos ajudar a aprender. Porque aprendendo, também iremos consolar outras tantas almas. E é esse processo de uma aprendizagem paulatina, comprometida, responsabilizada, sem querer botar a culpa em Cicrano, Beltrano. Porque esse compromisso de responsabilidade que precisamos ter, né, para com a transformação do mundo, faz com que a gente saia desse lugar de vítima e se coloque na condição de coautores dessa história de transformação. E Jesus é nessa nossa grande consolação. Precisamos acreditar, sim, e não desperdiçar esse facho de luz que a divina providência coloca à nossa disposição e a gente não utiliza. Todo esse potencial que é, toda a ajuda que recebemos e a gente faz o quê? Não dá a devida atenção. Porque a nossa grande transformação vai ser justamente quando a caridade for essa entidade a unir os nossos corações nesse compromisso de fraternidade para com o nosso irmão. E aí o outro trecho, muito interessante ainda do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando o Espírito Humberto de Campos nos diz: é dentro dessa serenidade, sobre a luz da humildade e do amor, que os espiritistas do Brasil devem reunir-se a caminho da vitória plena de Ismael em todos os corações. Dentro, pois, do Brasil, a grande obra de Ismael tem a sua função relevante no organismo social da pátria do Cruzeiro, vivificando a seara da educação espiritual. Esse é o compromisso que nós temos enquanto pátria. Vivificar a educação espiritual dessa nação. Outros países têm as suas contribuições, mas, enquanto pátria brasileira, essa é a nossa grande contribuição. Vivificar a educação espiritual dessa nação. E todos nós precisamos dar a nossa cota de colaboração, a fim que, de fato, o Evangelho de Jesus seja redivivo e se faça carne viva em nossas vidas. E aí eu queria finalizar com esse vídeo, tomara que dê certo. Eu tenho esses peixes e dor de coração. Eu tenho essas matas e dor de coração. O mar darei a todos de presente junto à praia. E o crepúsculo sinfônico pulsando sobre os montes. A meus amigos e aos amigos de outros, ofereço o doce instante, a trégua entre cuidados, um brincar de meninos na varanda que abre para alvíssimos lugares, onde tudo que existe em paz.
Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada. Os meninos e o povo do poder eu quero ver. São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Se o poeta é o que sonha, que vai ser real. Vou sonhar coisas boas que o homem faz, esperar pelos frutos do quintal. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê o poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente é quem sabe ver. Assim dizendo, a minha utopia, eu vou levando a vida, eu vou viver bem melhor. Doido pra ver o meu sonho teimoso um dia se realizar. São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Se o poeta é o que sonha, que vai ser real. Vou sonhar coisas boas que o homem faz, e esperar pelos frutos do quintal. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê o poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente é que sabe ver. Assim dizendo, a minha utopia, eu vou levando a vida, eu vou viver bem melhor. Doido pra ver o meu sonho teimoso um dia se realizar. E só para finalizar, vou recitar o trecho do poema que ela falou logo no início, acho que nem todos puderam escutar, um trecho do poema de Drummond, quando diz: aos meus amigos e aos amigos de outros ofereço doce instante, a trégua entre cuidados, um brincar de meninos na varanda que abre para alvíssimos lugares onde tudo que existe, existe em paz. Muita paz a todos.